Carrie Frances Fisher foi uma atriz, escritora, produtora e humorista estadunidense. Fisher era filha de Ed Fisher e Debbie Reynolds. Ela era conhecida por interpretar a princesa Leia na série de filmes de Star Wars. Seus outros papéis incluem Shampoo, The Blues Brothers, Hannah and Her Sisters, The Barbs e Harry Met Sally. Fisher escreveu vários romances semi-autobiográficos, incluindo Postcards from the Edge, o roteiro para o filme do livro, uma peça autobiográfica de uma mulher e um livro de não-ficção, Wishful Drinking, baseado na peça. Também trabalhou com outros roteiristas como doutora em roteiros. Em anos posteriores, ela ganhou elogios por falar publicamente sobre suas experiências com transtorno bipolar e toxicodependência. Fisher e sua mãe aparecem em Bright Lights, starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds, um documentário de 2016 sobre seu relacionamento. Ele estreou no Festival de Cinema de Cannes de 2016. Fisher morreu aos 60 anos em 27 de dezembro de 2016, 4 dias depois de passar por uma emergência médica perto do fim de um voo transatlântico de Londres para Los Angeles. Carrie Frances Fisher nasceu em Burbank, Califórnia, filha do cantor Ed Fisher e da atriz Debbie Reynolds. Seu pai era judeu, filho de imigrantes russos e sua mãe, educada na igreja, era filha de escoceses e irlandeses, além de estadunidenses. Seu irmão mais novo é o ator e produtor Todd Fisher e suas meias-irmãs, por parte de pai, são as atrizes Joely Fisher e Tricia Lee Fisher. Quando Carrie tinha apenas 2 anos de idade, seus pais se separaram. Seu pai acabou se casando com Elizabeth Taylor. No ano seguinte, sua mãe se casou com Harry Carr, dono de uma rede de lojas de sapatos. Em 1983, Carrie casou-se com o cantor Paul Simon. A relação durou poucos meses. Em 1984, já haviam se separado. Teve uma filha chamada Billie Catherine, com o agente Brian Lord, nascida em 1992. Em 1973, Carrie se matriculou na London Central School of Speech and Drama, onde estudou por 18 meses. Em 1978, foi aceita no Sarah Lawrence College, onde planejava cursar artes. Entretanto, antes de se formar, ela largou o curso por incompatibilidade de agenda com as filmagens de Star Wars. Carrie era uma leitora ávida, desde criança, apelidada pela família como rato de biblioteca. Passou a infância lendo literatura clássica e escrevendo poesias. Estudou no Beverly Hills High School até os 15 anos, quando debutou como cantora na Broadway com o musical Irene, em 1973. Em sua autobiografia de 2016, The Princess Diaries, Carrie revelou seu caso de 3 meses com o ator Harrison Ford, enquanto ele ainda era casado, nas filmagens de Star Wars em 1976. Carrie teve outros relacionamentos depois do divórcio. Quando questionada sobre sua relação com o cantor James Blunt, ela disse: "Aconteceu absolutamente nada." Em 26 de fevereiro de 2005, o lobista R. Gregory Greg Stevens foi encontrado morto na casa de Carrie Fisher, na Califórnia, devido a uma não diagnosticada doença cardíaca, combinada com o uso de cocaína e oxicodona. Carrie falou abertamente sobre seu diagnóstico de transtorno bipolar e depressão desde a adolescência, o que a levou a se viciar em drogas e calmantes, dos quais foi dependente por toda a vida. Sua estreia no cinema foi com a comédia Shampoo, com Warren Beatty, Julie Christie e Goldie Hawn, com Lee Grant e Jack Warden interpretando os pais de sua personagem. Em 1977, Carrie estreou aquele que a eternizaria no papel da princesa Leia Organa, em Star Wars, com Mark Hamill e Harrison Ford.
Na época, ela acreditava que Star Wars tivesse um roteiro fantástico. Durante as filmagens, ela teve um caso com o ator Harrison Ford, casado na época com Mary Marquardt. Em 1978, estreou com John Ritter o filme da ABC Live Yesterday Behind e no fim do mesmo ano esteve em um especial de Natal de Star Wars. Carey trabalhou em The Blues Brothers, mas sem ser creditada no final. Nestas filmagens, o ator Dan Aykroyd salvou a vida de Carey depois que ela engasgou com uma couve de Bruxelas. Trabalhou na Broadway, em 1980, em Scenes from King Kong. No mesmo ano atuou novamente em Star Wars, The Empire Strikes Back. Em 1982, estreou novamente na Broadway com Agnes of God. Em 1983, voltou mais uma vez para Star Wars, com Return of the Jedi, momento em que posou para a famosa sessão de fotos em que aparece com um biquíni de metal na capa da revista Rolling Stone. O biquíni logo se tornaria um ícone da cultura nerd. Carrie Fisher é uma das poucas atrizes a atuar em um filme com os dois irmãos John e James Belushi. Em 1986, atuou no filme de Woody Allen, Hannah and Her Sisters. Em 1987, publica seu primeiro livro, Postcards from the Edge, uma obra semi-autobiográfica, onde ela satiriza e noveliza sua própria história pessoal, falando do uso de drogas nos anos 1970 e do relacionamento com sua mãe. O livro se tornou um best-seller e ganhou o prêmio Los Angeles Pen de melhor livro. Ainda em 1987, trabalhou em The Time Guardian, um filme australiano. Em 1989, atuou em Where Harry Met Sally, com Tom Hanks, em The Barbs. Em 1990, a Columbia Pictures lançou a adaptação de seu livro Postcards from the Edge, estrelando Meryl Streep, Shirley MacLaine e Dennis Quaid. Carey atuou também na comédia Drop Dead Fred, em 1991 em Austin Powers, International Man of Mystery fez a terapeuta familiar que tenta reaproximar o doutor Evil do filho. Carey publicou outros livros, Surrender the Pink e Delusions of Grandma. Também trabalhou, sem os devidos créditos, em roteiros de filmes como Lethal Weapon 3, Outbreak The Wedding Singer. No filme Scream 3, Carey interpreta uma atriz confundida com Carrie Fisher. Em 2001, fez uma freira no filme de Kevin Smith, Giant Silent Bob Strike Back. Estrelou e foi produtora executiva do filme Dizzy Old Broads. Mesmo atuando e roteirizando trabalhos originais, Carey ficou conhecida em Hollywood por trabalhar nos roteiros de outros escritores. George Lucas a contratou para arrumar os roteiros de The Young Indiana Jones Chronicles. Carey escreveu e atuou em sua peça solo Wishful Drinking, em Los Angeles, em 2006. Em 2008, ela lançou o livro com o mesmo nome, baseado na peça e embarcou em um book tour. Em 2009, o audiobook de sua biografia, Wishful Drinking, ganhou uma indicação ao Grammy. Em 2010, HBO transmitiu um documentário baseado na performance de Carey na peça Wishful Drinking. Atuou na série Entourage, em 2010. Em uma entrevista em março de 2013, Carey afirmou que poderia voltar a interpretar Princesa Leia em Star Wars, O Despertar da Força. Chegaram a pensar que era uma brincadeira de Carey, mas em janeiro de 2014, a atriz confirmou seu envolvimento e o envolvimento dos atores originais no novo filme. Antes de morrer, Carey Fisher já havia gravado todas as suas cenas em Star Wars, episódio 8º, que foi lançado em dezembro de 2017. A atriz também iria participar do episódio 9, mas em virtude de sua morte inesperada, o roteiro do filme teve de ser refeito.
No dia 23 de dezembro de 2016, Fisher teve um infarto durante um voo de Londres a Los Angeles. Um ator companheiro sentado perto de Fisher relatou que ela tinha parado de respirar. Ela recebeu tratamento de emergência de passageiros, e no desembarque foi tratada por paramédicos e levada ao Ronald Reagan UCLA Medical Center. Foi relatado que Fisher ficou estável enquanto esteve no hospital, mas Todd Fisher informou mais tarde que ele não poderia classificar a condição de sua irmã, e que ela ainda estava na unidade de cuidados intensivos. Em 25 de dezembro, Debbie Reynolds disse que sua filha estava estável, e que quaisquer atualizações seriam partilhadas pela família. Fisher, durante sua internação, sofreu um segundo colapso cardíaco, e morreu em 27 de dezembro de 2016, em Los Angeles, Califórnia. Billie Lourd, filha de Fisher, confirmou que a morte da atriz ocorreu às 8h55. Um porta-voz da família, Simon Rose, anunciou a morte à imprensa pouco depois. Sua mãe, Debbie Reynolds, morreu um dia depois em 28 de dezembro de 2016, após sofrer um derrame cerebral. Kelly foi cremada e suas cinzas foram enterradas no Forest Lawn Memorial Park. Em 19 de junho de 2017 foi divulgado o relatório médico da autópsia. Os exames comprovaram que Carrie Fisher havia consumido cocaína, heroína e ecstasy pelo menos 3 dias antes de morrer. Porém, foi relatado que essas substâncias não tiveram qualquer influência na morte da atriz. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.